Só que aquilo eu deixei escrito no odontograma e ele assinou. Esse termo de consentimento, essas informações técnicas, jurídico, da importância da documentação, da importância do contrato, né, de alguns documentos que fazem informação ou não prestou nenhuma informação, né? Ele pediu cancelamento. Sim. Mas aí a gente já executou metade desse tratamento. Fala, doutores! Estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast do Virei Dentista. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente, porque esse projeto do Virei Dentista nada mais é do que eu estou compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Eu já geri mais de 20 cadeiras odontológicas, já geri várias clínicas e eu comecei a trazer isso aqui para o dia a dia do digital, para a gente ver como que vai funcionar tudo isso. E aí, através desse projeto, agora estamos dando start ao nosso primeiro podcast. E hoje, nesse podcast, a gente vai ter um papo muito legal sobre a importância da documentação jurídica de um consultório. Porque é muito comum você no consultório, você entrar, começar a atender e não se preocupar com isso. E você só se preocupa quando existe um problema, não é verdade? Então, por esse motivo, a gente vai ter um papo muito legal, vamos tirar várias dúvidas sobre esse tema, tá bom? Espero que vocês gostem do podcast e a gente agora vai começar, né? Hoje estamos com um convidado muito especial, que é o Dr. Ricardo Melro. Ele é especialista em direito trabalhista e ele é o que faz assessoria das minhas clínicas. Então, trouxe ele para esse bate-papo. Doutor, prazer ter você aqui conosco. Obrigado, tá? Amigo. Eu gostaria que você se apresenta para o pessoal claro. aí. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Ricardo Ribeiro Melro, sou advogado, especialista em direito do trabalho, direito civil com ênfase em contrato. Trabalho com o Walter já há cerca de 2, 3 anos, mais ou menos. É um prazer estar aqui, né? Ele me convidou para esse primeiro podcast há cerca de um mês e meio, né? Mais ou menos. E a gente está aqui hoje para dar algumas dicas, algumas orientações, né? Do ponto de vista jurídico, da importância da documentação, da importância do contrato, né? De alguns documentos que fazem parte ali da rotina das clínicas odontológicas, para gerar segurança, né? Para gerar tranquilidade para vocês na hora, ali no dia a dia, na administração da documentação da clínica. E a gente vai bater um papo hoje aqui falando, né, da experiência que o Walter tem, né, do que ele já fez ali de procedimento assertivo na clínica dele, no sentido de gerar essa segurança que a gente vai conversar sobre ela hoje. E queria agradecer aqui o Walter, né, o espaço, a oportunidade da gente estar batendo esse papo, estar falando um pouco da assessoria jurídica, a importância dela numa clínica odontológica. Maravilha, doutor. Não, primeiro eu que agradeço pelo seu tempo, sua disponibilidade para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso. Sim. Então, para a gente dar start nessa brincadeira aqui, nesse bate-papo nosso, qual que é a importância de uma documentação bem estruturada para uma clínica, para um consultório? Então, Walter, a documentação dentro de uma clínica odontológica, né, ela é ali um dos carros-chefes ali no sentido de gerar segurança, né, dos procedimentos que o dentista vai realizar, executar dentro da clínica, né? Então, uma clínica de médio, grande porte, ela vai ter ali uma gama grande de procedimentos que ela vai ofertar para os pacientes, né? E esses procedimentos, eles necessitam de ter uma documentação que explique para o paciente o que está sendo realizado, os cuidados que ele tem que ter, né? Os riscos do procedimento, né? Essa documentação, essas informações, elas são uma obrigação da clínica, né? Porque a clínica, como ela tem expertise do procedimento que ela vai executar, o Código de Defesa do Consumidor fala que a parte técnica da clínica tem que ser fornecido para ela ao consumidor, né? Uma vez que o CDC fala que o consumidor é a parte hipossuficiente na relação de consumo. Então, essa documentação bem estruturada é o que vai dar segurança, vai dar garantia para a clínica que ela possa não vir a ter problema numa demanda, numa reclamação, enfim, em algum problema que possa surgir nos procedimentos que a clínica faz, né? Então, é importante, ela gera segurança, a gente tem alguns documentos, a gente tem o contrato, né? São documentos importantes ali no dia a dia da clínica para serem apresentados para o consumidor, para o paciente, para o cliente que procura a clínica. E quando você tem uma documentação defasada, né, mal estruturada, você acaba tendo uma possibilidade muito grande de, numa reclamação qualquer, você vir a ter alguma despesa ou ser obrigado a indenizar de alguma forma o paciente ou o consumidor. Então, a documentação ela tem a função de trazer segurança
né, trazer, de certa forma, uma blindagem para a empresa referente aos procedimentos que ela está executando. Então, é importante sujeitar essa documentação a um advogado para uma revisão, para uma análise, para que ele possa orientar a clínica, né, alguns pontos de melhora, dentro do que é possível a clínica executar no dia a dia dela, dentro do contexto administrativo da clínica. E se tem esses exemplos lá na clínica, né? A gente, quando começou a trabalhar, nós fizemos uma revisão dessa documentação, eu e você, e aí a gente conseguiu hoje estruturar uma documentação que te gera muita segurança, né? Isso é importante, né? Você pode falar isso melhor do que eu, como que é tranquilo você trabalhar tendo uma documentação que, se houver alguma reclamação, você pode mostrar para o paciente que você informou para ele o risco de algum procedimento e que, eventualmente, algum problema no procedimento, né, foi gerado por responsabilidade do consumidor, né? Então, você pode falar um pouco, né, assim, de como que essa documentação bem estruturada e a implantação dessa documentação no contexto, ali no dia a dia da clínica, como que ela te gera segurança e como que você consegue administrar isso e fazer a clínica rodar bem, entendeu? Sim, é muito comum, quando a gente está iniciando o projeto, a gente simplesmente começar só atendendo, né? Sim. Atendendo. Você simplesmente fecha de boca com o paciente. Sim. E aí acaba que confia que tudo que você falou ele vai seguir. E aí o que acontece? Às vezes existem muitos termos que você fala técnico que o paciente não entende. Às vezes você explica com todos os detalhes, na verdade? A gente explica com todos os detalhes. Só que o paciente não entende, ou até entende, mas no momento que é propício para ele, ele pode usar isso contra você. Sim. Né? Então, ter uma documentação faz diferença na segurança do consultório, certo? Certo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que muita gente me pergunta assim informalmente. Quando a gente está... imagina que a gente não tem um contrato formal, igual a gente faz hoje. Eu tenho um odontograma, que eu já fiz muito isso, em determinados procedimentos eu ainda faço. Eu tenho um odontograma e nesse odontograma eu coloco todo o procedimento que vai ser feito, coloco a condição de pagamento do paciente e eu descrevo ali naquele odontograma alguma particularidade técnica que eu expliquei para o paciente para deixar isso nítido. Exemplo, ele tem que fazer um canal e após o canal ele tem que fazer uma coroa, tem que fazer um pino e uma coroa. Sim. Então, se ele fez um canal e um pino e uma coroa, eu avisei para ele, eu falei, olha, seu João, por exemplo, seu João, você fez um pino e uma coroa. E aí você, se você faz esse canal e você não faz o pino e a coroa, você pode ter um problema nesse dente. Entendi. Você pode, na hora que você estiver mastigando ele, você pode acabar fraturando esse dente, certo? Sim. E aí, o seu João, eu falei tudo, a gente combinou lá, só que ele fez o canal e desapareceu. Aí ele volta 2, 3 meses depois com aquele dente fraturado. Só que aquilo eu deixei escrito no odontograma e ele assinou. Isso me daria um respaldo? Sim. Vamos lá. A gente tem, nesse exemplo que você deu, 2 documentos muito importantes, né? Que a clínica tem que ter essa documentação estruturada no dia a dia da rotina administrativa dela, né? O primeiro é o contrato, né? Então, o paciente chega lá para fechar um procedimento, um tratamento qualquer, a clínica tem que ter um contrato, né? Referente à contratação daquele serviço, né? Onde esse documento vai estar estipulando, vai estar informando o procedimento que vai ser realizado, como você falou que tem no odontograma, a forma de pagamento, né, o valor global do serviço, a forma de pagamento. É importante você colocar, até para a segurança financeira da clínica, né, uma multa, né, que a gente chama de cláusula penal, para quando o paciente desistir do tratamento. Então, por exemplo, a clínica se prepara para fazer um protocolo, ela vai ter um custo X. Aí você já faz compra de material, se prepara para fazer o protocolo que o paciente contratou. Sim. Aí no meio do tratamento o paciente desiste e vai querer um reembolso do valor referente à parte do tratamento que não foi pago. É um direito dele, certo? Se você comprou material para fazer o tratamento todo, né, e você vai ter que devolver metade do valor, isso pode te gerar algum prejuízo financeiro, né? Então você coloca uma multa para a hipótese de rescisão antecipada do contrato. Então, o paciente está no meio do tratamento, não quero mais, vou desistir, não tenho mais interesse. Beleza, você pode desistir. Mas eu vou te cobrar uma multa de 30% do valor ou de 20% do valor do tratamento, né? Então, ele fez um contrato de R$5.000, pagou R$2.500, quer desistir no meio do tratamento, você coloca uma multa de 20%. Você vai cobrar uma multa de R$1.000 para ele para fazer o distrato e vai devolver o restante do valor. Então, isso é a multa, né? A cláusula penal. Tem que ter para dar segurança financeira para a clínica. Então, você vai colocar ali o procedimento,
algumas informações, né, específicas do procedimento que são necessárias no contrato. Você vai colocar a forma de pagamento, né, o valor global do procedimento e o parcelamento, se vai ser no cartão, se vai ser no boleto, se vai ser em alguma linha de crédito que eventualmente a clínica disponha. Você vai colocar essa cláusula penal e isso é basicamente o contrato. Tá? Você pode ter alguma outra cláusula ali de garantia, né? Mas são as cláusulas principais do contrato, que é o que você tem no seu odontograma. Isso é importante estar lá. Um outro documento é o que a gente chama de termo de consentimento, né? Sim. Que é o que você falou que você também coloca no corpo do odontograma. Beleza, tem que ter, isso é importante. Porque o termo de consentimento é o documento onde você vai especificar para o paciente todas as particularidades do tratamento dele. Então, se a gente for falar lá no implante, o implante tem a fase cirúrgica e a fase protética. Aí, na fase cirúrgica, tem o período de osso-integração. Então, você tem que informar isso para o paciente, porque às vezes o cara faz a parte cirúrgica hoje e ele acha que você já tem que vir com a parte protética daqui a um mês. E ele não entende que tem que passar um período, e aí isso, às vezes, vai desaguar num processo que, se você tivesse o termo de consentimento, quando ele fosse reclamar na clínica... o problema, né? Exatamente. Você fala assim, olha... Eu te informei, está aqui no termo de consentimento, ou está no odontograma, onde eu especifiquei as informações do tratamento. Eu te informei que tinha fase cirúrgica, que tinha um período de osso-integração de tantos meses. Então, você sabe o que está acontecendo, você não pode falar que eu tenho que colocar a prótese amanhã. Então, esse termo de consentimento, essas informações técnicas do procedimento que vai ser realizado, tem que estar lá. O paciente tem que ser informado. E ele tem que assinar tomando ciência disso. Que às vezes o erro de alguns dentistas, de algumas clínicas odontológicas, é jogar essas informações no sistema, passar a informação para o paciente. Verbalmente, né? Verbalmente, mas não gerar um documento onde o paciente assina, né? Onde ele toma ciência formal dessas informações. Sim. E aí, quando a gente vai pensar lá num processo, numa reclamação do PROCON, né? Tanto o PROCON quanto o juiz, ele vai falar assim, tá, mas e as informações? Não, eu falei com o paciente no dia que ele esteve lá para fazer o procedimento. Aí o juiz fala assim, tá, e onde que está? Vira a palavra dele contra a sua, né? Exatamente. E até porque quando ele vai para o processo, ele vai falar que ele não recebeu informação nenhuma. Ele não vai falar o que aconteceu, né? Eu esqueci. Não, ele vai lá... Nessa hora ele é hipossuficiente, que é a palavra, né? Isso, e ele vai gerar o terror para a clínica. Ele vai falar que a clínica omitiu informação ou não prestou nenhuma informação, né? E que a clínica... Enfim, quando você tem o termo de consentimento, você evita que isso aconteça. Porque geralmente, né, o paciente ele não entra direto com o processo. Ele vai na empresa primeiro reclamar. Sim. Então, quando ele chegar lá na clínica para reclamar, você pega o termo de consentimento e fala para ele aqui, o paciente X, eu te informei tudo que tinha, né, de particularidade do tratamento que você ia fazer. Está tudo aqui, você assinou o documento, inclusive. Mas, fazendo uma pergunta sobre isso, desculpa interromper, mas não, porque eu acho que é uma pergunta que o pessoal tem dúvida. Ele fechou o tratamento, você citou aí que na metade do tratamento ele pediu cancelamento. Sim. Mas aí a gente já executou metade desse tratamento ou uma parte desse tratamento. Como que a gente faria um distrato disso? Entendi. Então, o distrato, geralmente, você vai calcular a parte do tratamento que você efetivamente fez, né? E você pensando numa empresa que às vezes tem uma formatação específica que te gera algum custo por essa formatação da empresa, você pode cobrar esses custos do paciente. Então, o paciente passou no cartão de crédito. Você pode cobrar a taxa de administração do cartão de crédito na hora de fazer o distrato? Pode, né? Você vai encontrar, às vezes, especialmente a gente vê muita relutância disso no PROCON, mas a legislação é muito clara no sentido de falar que você pode fazer esses descontos, especialmente porque é o consumidor que está pedindo a rescisão do contrato. Né? Então, por mais que ele seja a parte hipossuficiente na relação de consumo, né, ele seja, entre aspas, a parte mais fraca na relação de consumo, essa hipossuficiência é para as questões técnicas do contrato. Então, quando a gente fala de clínica odontológica, é para o procedimento que vai ser executado. Sim. Agora, a parte financeira, o consumidor não é hipossuficiente. Então, se ele pleiteia lá, se ele requer na clínica uma rescisão antecipada, se ele pede o cancelamento do contrato no meio do contrato, você pode sim descontar, além do valor do procedimento que você realizou, alguns custos que podem ter sido gerados em decorrência da forma de pagamento que ele optou. Que isso entraria nessa cláusula do... Se a gente, por exemplo, tem essa cláusula penal aí de 30%. Sim. A gente tem essa cláusula.
Então, a gente conseguiria englobar esses custos na cláusula, ou a gente não tem, o dentista hoje que está atendendo, ele não tem esse contrato formal, não tem a cláusula. A única coisa que ele fechou foi um odontograma. O que ele poderia descontar nessa matemática seria os custos que ele teve da operação. Seria certo? basicamente os custos. E nesse exemplo em que não tem a multa, a cláusula penal, ele poderia descontar não só a parte do tratamento que foi executado, mas esses custos também que a gente está falando. Sim. Né? Então, taxa de administração do cartão de crédito, imposto que você pagou eventualmente porque você emitiu a nota fiscal para ele. Então, você pode fazer os descontos, né? Porque você vai pagar o imposto em cima do valor global. Você não consegue cancelar a nota e emitir uma nota parcial. Né? Então, você vai pagar a nota em cima do valor global. Se é ele que está pedindo o distrato, né? Se é ele que está pedindo o cancelamento do contrato, você pode fazer os descontos, sem problema algum. É um direito seu, né? De fazer os descontos. Né? A gente tem que imaginar sempre que na relação de consumo não é só o consumidor que tem direito. Né? O prestador de serviço tem também dois lados, tem direito. né? Então, A história tem dois lados. Então, todos os lados eles têm direitos e obrigações. Né? Então, as pessoas às vezes condicionam a achar que o consumidor vai sempre ter a razão, o consumidor vai sempre ter direito, né, a conseguir o que ele quer, que qualquer particularidade do contrato tem que ser analisada em benefício do consumidor, mas não é assim que funciona. Né? Então, faz o distrato, você pode fazer os descontos? Pode. Né? Ah, mas eu não quero fazer. Aí é uma faculdade sua como prestador de serviço, entendeu? Por exemplo, você imaginar que tem a multa, né, de 30%, de 20%. Ah, como eu vou cobrar a multa? Eu não vou cobrar esses custos, então. Eu vou pegar a multa. Isso. Você pode fazer isso? Pode, porque é um direito seu como prestador de serviço. Esse direito seu, você pode dispor dele, é disponível. Você pode abrir mão dele, sem problema algum. Então, é um paciente aqui recorrente, é um paciente antigo da clínica, é uma situação extraordinária, eu entendi o motivo dele requerer esse cancelamento. E eu não vou cobrar nada dele, não. Eu vou cobrar só o que foi realizado o procedimento. Você pode fazer isso quando você quiser? Pode. Porque você fez isso com um, você vai fazer isso com todos? Não. Entendeu? Isso é total critério seu, né? É um critério específico, exclusivo da clínica. Né? E um paciente, o meu vizinho conseguiu e eu quero. Não, o seu vizinho eu tinha condição para ele, para você eu tenho uma condição diferente. Né? Como a gente está falando de um direito que é da clínica, ela vai dispor desse direito da forma que ela melhor entender, sem que isso gere um padrão de comportamento que a clínica vai ter que sempre executar, entendeu? Às vezes o paciente ele quer ganhar no grito, né? Ele quer ganhar no grito. E às vezes uma boa conversa já resolveria isso de maneira pacífica, todo mundo chegaria num acordo e não geraria estresse. Exatamente. Só que tem muito esse costume de o paciente querer ganhar no grito, achando que tem razão. Sim. E aí é nesse momento que muitos dentistas recuam com medo de um processo. Isso. Não é verdade? Exatamente. E aí quando a gente tem uma segurança jurídica, a gente evita tudo isso porque... Gritou? Peraí, vamos agora colocar as cartas na mesa, vamos colocar a documentação e vamos ver qual caminho a gente vai andar. Isso. E caso ele não queira uma negociação passiva, aí a gente tem uma defesa boa. Se é isso que você está falando, certo? Isso. Então, assim, até para contextualizar, nós começamos a prestar serviço para um cliente, eu acho que foi em 2022, não lembro aqui o ano, mas que a empresa viu numa condição financeira um pouco difícil. E conversando com o gestor da clínica, os gestores da clínica, essa condição difícil ela passava muito pelos distratos. Né? Então, a gente imaginar, num caso concreto, como que uma assessoria jurídica pode auxiliar a clínica, né, no faturamento dela, né, na composição do faturamento mensal dela. Então, essa clínica ela estava com uma dificuldade financeira e um dos motivos, ela vinha de uma condição difícil, um dos motivos era o número excessivo de distrato. Né? Só um segundo, Ricardo. Explica, por favor, o que é distrato para o pessoal. O distrato é o cancelamento do contrato. Né? Então, você tem um contrato ali de um procedimento. Vou voltar a citar o exemplo do implante aqui. Sim. Você tem o implante, é um procedimento um pouco longo. Né? Você tem uma fase cirúrgica, depois uma fase protética. Então, é um procedimento um pouco longo. Sim. O distrato seria o cancelamento do contrato antes do fim desse contrato, antes de você finalizar, de você entregar o produto para o paciente. Indo ali para a ortodontia, né? O paciente coloca o aparelho, você projeta ali um tratamento ortodôntico de 12, 18 meses e ali no 6º mês o cara te procura, não quero mais. E aí eu quero cancelar o contrato. Então, o distrato seria esse cancelamento do contrato antes do fim do contrato, antes da entrega final do trabalho que você se prontificou a fazer. Entendeu? Então, voltando lá no exemplo da clínica, né?
ela fazia muito distrato, devolvia muito valor para os pacientes e isso começou a gerar impacto no faturamento da clínica, né? E aí, quando a gente conversando, aí sentamos com o sócio e falamos assim, vamos passar a analisar caso a caso dos distratos? Primeira coisa que você tem que trabalhar internamente, né? A gente conversando com a empresa. O primeiro ponto que você tem que trabalhar internamente, perder o medo de processo. Sim. Não que você tenha que ter medo nenhum de processo, você tem que ter, né? Até porque o medo condiciona a gente a algumas coisas. Então, você tem que ter medo de processo porque isso vai te gerar, às vezes, ali um agir mais prudente, né? Para evitar problema. Mas se você está trabalhando certo, se não houve erro no procedimento, se não houve nenhuma negligência, imprudência, né? Se não houve nenhum erro do dentista no procedimento, por que devolver valor? Né? Se o paciente está querendo distrato, está querendo cancelamento do contrato por um motivo que ele não quer te explicar, por que você devolveu o valor total? Né? Aí ele chega lá gritando na recepção da clínica, se não devolver o valor, eu vou no PROCON, eu vou procurar o judiciário. Por que se submeter a esse tipo de chantagem, entendeu? E aí a gente falou assim, não, vamos analisar caso a caso. Que é o que você faz na sua clínica. Né? O que a gente faz hoje de uma forma que tem um resultado muito interessante, tem uma equipe muito boa para isso, né? Então, o que a gente começou a fazer? Vamos analisar caso a caso. Chegou um paciente querendo distrato, beleza, né? A gerente da clínica, enfim, faz contato com você, vocês alinham, né, o que é possível, faz contato com o gestor da clínica, alinha o que é possível fazer e depois a gente conversa para ver do ponto de vista jurídico do contrato o que seria obrigação da clínica referente àquele cancelamento. E a gente começou a fazer isso. Isso, depois tendo um feedback ali, um retorno do cliente, falei assim, cara, foi muito bom isso, né? Porque a gente parou de devolver muito valor para paciente e isso estava impactando de uma forma muito ruim o nosso faturamento, né? Então, assim, o que às vezes o temor de uma reclamação pode gerar? Então, se você tem segurança no que você está fazendo, se você tem certeza que o procedimento, que o tratamento que você está executando está certo, está correto, não tem, né, nenhum vício, nenhum problema, para que se submeter à chantagem de paciente? E é o que a gente conversa muito, né? Quando o paciente chega para reclamar e ele chega ameaçando, pô, isso não é conversa. É o tom, né? É o tom que ele chegou. Isso. Então, o paciente chega lá na sua clínica te ameaçando e ele quer conversar? Quer conversar. Ele quer problema. Né? Então, se você parar para ficar ouvindo o cara gritando, xingando, enfim, né, desacatando seus funcionários, é legal isso? De forma alguma. O cara está querendo resolver problema? Não. Ele está querendo te empurrar alguma situação, né? Fazer com que você aceite alguma situação. E se você submeter aquilo, às vezes você cria um precedente ruim dentro da clínica. Se você submeter aquilo, às vezes você cria um ambiente ruim para com seus funcionários, né? Porque o cara chega gritando aqui e o proprietário da clínica vai lá e passa a mão na cabeça do cara, entendeu? Então, quando chega brigando, não quer conversar, né? Quer criar problema. Então, eu cito até como exemplo assim, de uma estruturação de saque, né? Ou de retorno para o cliente de reclamação, que para mim é fantástica, é da sua clínica, né? Porque vocês dão um retorno num tempo, né, num tempo rápido, você tem você pode falar isso com propriedade, você tem toda uma cadeia de procedimento para quando você recebe uma reclamação interna do paciente, para tentar evitar que isso vire um distrato, para tentar evitar que isso vire um processo, né? Sabe o que acontece? Antes da gente ter uma assessoria, ou seja, antes de você estar com a gente, isso aí até é questão de feedback. Cara, qualquer reclamação, praticamente a gente sentava, ouvia o paciente e fazia a devolução ou repetia o serviço. Praticamente qualquer devolução. Até porque o nosso objetivo é satisfazer o paciente, né? Sim, claro. É retenção daquele paciente. E o que eu sempre falo com a minha equipe de maneira geral, antes até de chegar a um nível de processo, de reclamação, de PROCON, do que for, é a gente, primeira coisa, acolher bem o paciente. Acolher, tratar bem, porque da mesma forma que a gente não gosta que ele trata mal a gente, se a gente trata com descaso, se a gente trata com soberba, aquele doutor que tem um rei na barriga, né? Que nem olha para o paciente, ele está muito mais sujeito a te dar uma segunda chance, não é verdade? Sim, verdade. Porque o dentista que acha que nunca vai ter um problema, que nunca vai ter um procedimento que vai voltar, não necessariamente porque o dentista não fez um bom serviço, mas às vezes porque não ficou de acordo com a expectativa do paciente. Sim. Né? Então,
Por isso, é muito comum, em algum momento, ele ter algum tipo de reclamação. E é nesse momento que a gente tem que tratar essa reclamação. Lá na clínica, principalmente depois que você entrou, tá, doutor? Lá na clínica, a gente montou um esquema de saque, que é onde o paciente fez algum tipo de reclamação, seja ela qual for. Se a gente não conseguir tratar na hora, automaticamente a gente já tem um funil que vai subir para a gerência e ela tem 24 horas para tratar esse paciente. Então ela tem 24 horas para dar esse primeiro contato. Porque nem todo paciente que está reclamando quer ir para a justiça. Verdade. Às vezes, o cliente, de maneira geral, que está reclamando, ele quer o quê? Ele está querendo a sua atenção. Ele está querendo resolver o problema. Isso. Porque o pior cliente é aquele que não reclama. Simplesmente ele pega o dinheiro dele e vai gastar em outra clínica, em outro consultório, não é verdade? Exatamente. Então, quando ele está reclamando, ele está te dando uma chance. Aqui, não está legal. Tem como você corrigir isso daqui? Não estou satisfeito. Sim. Então, a gente trata isso. E quando a gente trata isso, reduz muito a chance de subir para um PROCON, para um Reclame Aqui, que sai justiça. Né? Mas, se chegar, a gente tem uma documentação toda pronta. E às vezes é que é informação, né? Você precisa... Ele estava querendo ali, era informação a mais, alguma a mais, né? Mas então, fazendo dessa forma, você mesmo já percebeu que a gente tem poucos problemas. Não, com né? certeza. A gente tem poucos problemas. Só que precisamos estar respaldado. E aí, voltando naquele papo lá do distrato, dos cancelamentos, o que acontece? Às vezes o dentista, tanto o consultório quanto o dentista que trabalha de maneira geral, não tem nenhum documento. Mas no universo que ele tenha o documento. Ele tem o documento lá bonitinho e aí ele distratou com o paciente, ou seja, ele fez um cancelamento. Sim. E aí, nesse momento, ele não fez nenhum papel formalizando esse distrato. O que pode acontecer de problema? Principalmente se pegar uma pessoa mal intencionada. Então, assim, o paciente ia alegar que o contrato está em curso, né? Que, na verdade, a clínica que não quis atendê-lo mais, que ele tentou, foi à clínica algumas vezes para marcar o procedimento e que a clínica não atendeu, né? Que o último atendimento dele, por exemplo, foi em novembro do ano passado e a gente está em abril e tem 6 meses que ele não faz nenhum procedimento, né? Então, quando a gente pega um paciente mal intencionado, o que ele pode fazer é isso, é alegar que a clínica abandonou o tratamento dele. Ele recebe ou a gente faz todo o acordo ali e depois ele joga isso contra você. Exatamente. Então, a importância da documentação, entendeu? A gente sabe que a implantação dessa documentação na clínica, ela é difícil, né? Às vezes, pela quantidade de funcionário que a clínica tem, às vezes, pela forma de trabalhar da clínica. Então, é um padrão, uma organização que é difícil, às vezes, da clínica inserir essa rotina dentro ali do administrativo. Mas é muito importante, Walter, muito importante. Isso é processo. Isso é processo. Cara. E o processo, isso é o clássico, né? Da dor de cabeça de qualquer empresa, nem falo agora de consultório. É montar uma base sólida. É montar uma base sólida. Porque a pessoa fala, eu não vou ter problema não. Entendeu? Se der é pouca coisa, não vai dar nada, né? Mas se der é pouca coisa. E não perde tempo montando a base. Quando a pessoa não monta a base, quando dá um problema lá na frente, às vezes vem aquela bola de neve junto. É isso aí. Não é verdade? Isso aí. Então, é gastar um tempinho, né, Ricardo? É gastar um tempinho, porque é o barato que sai caro. Você às vezes deixa de gastar esse tempo agora e acaba tendo problema depois. E lembrando que essas questões vão sempre gerar impacto no seu faturamento. Né? O impacto disso vai ser sempre no seu faturamento. De uma forma imediata ou com um problema futuro, mas isso vai impactar de alguma forma no seu faturamento. Então, criar esses procedimentos, essa rotina, né, implantar a utilização dessa documentação na clínica é muito importante. Né? A gente conversa bastante, né? E eu tive a oportunidade de ir numa clínica sua e eu achei muito interessante que tinha lá uma tabela, né, na parede lá, tipo um checklist das meninas que exercem cargos, né, de gestão. Então, isso é importante, entendeu, o Walter? Do funcionário saber o que ele tem que fazer, né? De você treinar o funcionário e de você explicar para o funcionário o que ele tem que fazer. E você exigir que ele faça isso, né? Para respaldo da clínica. Combinado não sai caro, né? Não sai caro. Então, assim, você criar essa rotina, você explicar a rotina e você exigir que ela seja cumprida.
entendeu? Então eu tenho uma clínica que tem uma rotatividade de paciente muito grande, a gente atende muita gente e é difícil, o balcão de venda ali ou a parte de venda está sempre muito cheia e é difícil eu imprimir documento para o paciente assinar. Pô, não vai demorar muito para você pegar a assinatura desse paciente e eu tenho certeza que aquele papel ali vai ser muito mais barato do que você ter que fazer um distrato, né? Responder um processo, ser chamado no PROCON, ter esse retorno ruim do paciente às vezes, né? Porque a clínica não me deu nada, eu não sei o que está acontecendo, eu não recebi documentação nenhuma, eu não sei a particularidade do meu procedimento. Então, é importante demais ter essa documentação e criar, né, uma rotina de usar essa documentação internamente, entendeu? Não pode ser uma documentação também que você tem lá no seu computador e que você não usa. Sim, né? para inglês ver, né? Exatamente. Então, assim, você tem um passivo muito baixo, né, pela quantidade de pacientes que você atende por mês. Então, é um passivo muito irrisório, muito pequeno, né? E a gente vê que, assim, a documentação que tem estruturado na sua clínica facilita muito o trabalho do advogado, né? Então, quando a gente fala de assessoria preventiva, é isso, né? Você prevenir o problema. É a gente trabalhar junto com a clínica para entender as demandas da clínica e a gente criar a rotina ali em conjunto com a clínica para que o problema seja prevenido ou para que quando o problema surja, né, você tenha ali uma documentação que vai minimizar ou às vezes neutralizar qualquer possibilidade de insucesso da clínica no processo. Então, baseado nisso, qual seria a diferença entre uma clínica que te chamou para, sei lá, responder um processo e aí você foi lá sem uma assessoria e uma clínica que você está assessorando de maneira preventiva? Qual seria a diferença no resultado final? Entendi. Pensando em faturamento. Então, se a gente pensa uma clínica que chama o escritório para ir lá fazer uma defesa numa ação qualquer, a gente está indo lá apagar fogo. A gente está indo... Beleza. Nós estamos indo lá, a gente está indo lá apagar o fogo, né? Então, o escritório não sabe o que aconteceu ali para chegar àquele problema, né? Ou então, assim, a gente não tem acesso à documentação e aí a clínica manda a documentação para a gente e às vezes a gente vê que aquela documentação é falha. Fala assim, olha, mas cadê a assinatura do paciente aqui? Não assinei, eu expliquei para ele. O que a gente estava conversando, né, no início da nossa conversa. Então, eu expliquei para ele, mas ele assinou? Não assinou, mas ele tem ciência, eu tenho certeza que lá na audiência ele vai falar que eu expliquei para ele, que eu falei para ele. Não vai falar. Não vai falar, até porque eventualmente ele não contou isso para o advogado dele, ou se ele contou, o advogado vai orientar ele ao que ele deve ou não falar na audiência, né? Então, a gente vai para apagar fogo, né, sem saber o que espera. E a chance de um insucesso é muito grande, né? Porque a possibilidade de ter uma documentação, né, não vou falar ruim, mas uma documentação um pouco omissa, né, que de repente não é um documento, né, muito robusto, não tem uma documentação bem forte, é muito grande. E isso vai gerar a possibilidade de insucesso no processo. E aí esse valor vai chegar para você pagar em algum momento. E isso vai lá desfalcar o seu faturamento naquele mês. Aí você imagina 2, 3 processos, né? Então, é a possibilidade maior de você ter um insucesso no processo, né? É claro que a gente não está generalizando, né? Mas se a gente fala em probabilidade, a probabilidade é maior, né? Quando você tem uma assessoria jurídica especializada, né, você se prepara, você prepara a clínica para as situações adversas que possam vir a acontecer, para os problemas, né? Então, é aquilo que você falou. Eu tenho um saque que quando o paciente faz uma reclamação, a minha equipe tem 24 horas para resolver isso. O que a sua equipe faz quando chega alguma reclamação no saque? Liga lá no escritório. Sim. Imediatamente vai perguntar, né? Então liga lá, como vamos posicionar? Fala comigo, fala com o Gabriel. Gente, eu tô com esse com aquele problema. Separa a documentação, né? Tô com esse com aquele problema. O que a gente pode fazer? E aí a gente vai orientar, né? É claro que a parte técnica, né, sem sombra de dúvida, é com vocês. Mas com relação à responsabilidade civil, a risco, né, de processo, de reclamação, aí a gente orienta, né? Nesse caso a gente está errado, né? Então vamos buscar fazer um distrato, vamos devolver o valor, enfim. Não, olha, nesse caso aqui a gente pode fazer isso e aquilo, a clínica está certa, não houve nenhum problema, aí a decisão é da clínica, entre, né, de repente devolver um valor maior, devolver o valor que a clínica quer devolver, enfim.
Aí a gente orienta a clínica dentro desse sistema que você muito bem construiu dentro da sua clínica de saque. E a chance de você conseguir resolver o problema é muito maior. E isso você tem vários exemplos para dar, né? Então, a gente trabalha junto com a clínica, né, nesse procedimento aí de resposta ao consumidor da reclamação. E, às vezes, a gente até participa ativamente, né, desse processo. Em algumas vezes, por exemplo, vocês chamaram a gente para participar da conversa. Né, às vezes é uma conversa um pouco dura, um paciente mais intransigente. Tem como vocês participarem? Ou o paciente veio aqui com um advogado. Tem como vocês participarem? A gente participa. E ali a gente tenta resolver o problema, né, no menor prazo possível, que é o que vocês fazem. E a gente tem estudos que falam que quando o paciente faz uma reclamação, o cliente faz uma reclamação, o consumidor faz uma reclamação, quanto mais rápido você tratar aquela reclamação, maior a chance de você não ter cancelamento de distrato, maior a chance de você fidelizar o consumidor, né? Maior a chance dele continuar sendo cliente. Ele vai paciente. ficar satisfeito pela resposta. Exatamente. Porque ele vai entender que você queria resolver o problema. Que você se importou com ele, né? Ele vai se sentir, né, valorizado ali com o paciente. Pô, eu fui lá reclamar, né, o pessoal chamou, sentou, conversou comigo, me explicou, pô, bacana, né? Gostei. Então, quanto mais rápido você trata o problema, melhor. Então, o que a gente faz com a clínica, auxiliar na resolução desse problema, trabalhar junto com a clínica na resolução desse problema e usando a sua clínica como exemplo, né, a gente consegue ter uma taxa de efetividade muito alta nisso, né? Então, é uma orientação que a gente dá com a clínica e que surte efeito, que é bacana, entendeu, Walter? Porque às vezes esse temor do processo, esse temor de como falar com o paciente, né? Ah, mas se o fulano, né, de repente, argumentar alguma coisa, não, fica tranquilo, né? A gente tem que tratar o problema o mais rápido possível, mas se surgir algum questionamento, né, vamos trazer o questionamento, responde para o paciente. Vamos entender e conversar, né? Exatamente. Igual, você sempre conversou com o paciente, por que não vai conversar agora, né? Por que você tem que resolver? O cara contrata um tratamento de 6 meses, ele quer que resolva tudo num dia só, entendeu? Ele trouxe uma demanda, não, beleza, olha, a gente vai apurar a sua demanda aqui, né? Vou sentar com o profissional que fez o procedimento, vou sentar com a diretoria da clínica e a gente vai te dar um retorno amanhã, né? Depois de amanhã, mas dá o retorno, né? E aí isso dá tempo de você procurar a assessoria aqui, que está junto da clínica e conversar sobre esse problema, né? Então, é importante, cara, assim, a gente consegue auxiliar nesse momento também, né? Não, maravilha. Maravilha, doutor. Mas então, para a gente fazer um overview aqui, finalizando esse bate-papo. Então, uma boa assessoria, pensando no consultório, na clínica como empresa. A gente não pensa só em faturamento, né? Eu sempre falo, a gente não pensa só. Óbvio que a gente quer cada vez faturar mais. Só que quando a gente tem uma gestão de custos organizada, você também reduz custo e você melhora a lucratividade, que é o que interessa no final, né? Então, fazendo uma assessoria, você está falando para a gente que a gente vai reduzir despesas futuras. Então, você está se prevenindo de despesa. Possivelmente, certo? Isso. Você, com uma boa documentação, você tem mais argumentos para argumentar, né? Para argumentar com aquele paciente. E se no pior cenário evoluir para uma justiça, você tem mais respaldo para talvez ganhar essa causa. Correto. Né? Então, assessoria preventiva, ela é muito útil dentro de um consultório. E aí o que eu falo? O que eu gostaria de, só para finalizar aqui esse bate-papo, pensando em você, doutor. Pensa comigo, você é um consultório e só você atende. Então, só você atende. E aí, o que você pensa? Eu não preciso de um processo tão estruturado, né? É só uma cadeira, é só comigo, eu sou o principal interessado. De fato, essa demanda toda que a gente falou, provavelmente para você vai ser menor. Só que eventualmente ela pode acontecer. E aí você já vai estar respaldado, certo? Só que agora, se você pensa em crescer, principalmente em número de cadeiras, eventualmente isso vai acontecer. Então é por isso que precisa de um processo estruturado. Não é verdade, doutor? Isso, correto. Não adianta pensar que a gente é imbatível, porque a gente não é. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Né? E às vezes a gente faz o melhor e mesmo assim a gente não alcança a expectativa daquele paciente. Isso, verdade. E é muito comum também, nem sempre o paciente está de má fé. A gente não pode acreditar que todo mundo está de má fé. Isso. Às vezes ele só realmente não lembra ou ele não entendeu o recado que você quis passar.
Daí a importância de você colocar preto no branco, escrito, explicar para ele tudo bonitinho e aí no final formalizar com uma assinatura. Isso, certo? Correto. Até para ele levar para casa, mostrar, né? Às vezes é um direito do paciente levar toda a documentação, né? Uma pessoa que talvez não tem muita compreensão, né, das informações que estão ali, levar essa informação para o filho, né, para a esposa, para alguém ler e de repente explicar de uma forma diferente para ele. É importante, né? Entregar essa documentação é um direito do paciente, né? Entregar essa documentação ao paciente para ele poder entender melhor, às vezes, no núcleo familiar dele, ou até trazer para a clínica depois, no dia da consulta, tem uma informação. Fico com dúvida aqui, né? E aí você consegue sentar e explicar. Então, resumindo, a gente tem um contrato de prestação de serviço. Isso. Que ele pode ser um contrato formal ou também pode ser pelo odontograma, onde você descreve valores e tudo que vocês conversaram e o paciente assina. O importante é isso, é assinar. Isso. E também orienta a ter um termo de consentimento. Correto. Principalmente para aqueles procedimentos que tem um ticket maior, né? Um valor agregado maior e que tem também um risco maior, né? E geralmente é um procedimento mais complexo, né? Procedimentos mais complexos, perfeito. Então, nesse momento, é ideal ter um termo de consentimento. Isso, correto. Certo? Correto. Maravilha. Então, vamos encerrar o nosso podcast. Primeiramente, agradecer a presença de todos neste momento, até aqui. Agradecer, doutor Ricardo, por todo o tempo que você disponibilizou, por esse bate-papo que agregou muito, inclusive, para o meu conhecimento. Deixar a palavra para o doutor Ricardo, para ele fazer a propaganda dele, né? Falar das redes sociais. Não, tudo. Vamos lá. Então, é o seu momento de brilhar agora. Não, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouco desse tema em particular, né? Um tema que a gente poderia ficar falando aqui um dia inteiro, né? Tem tema para falar. Dada a importância que ele é, né, dentro do contexto, o funcionamento de uma clínica odontológica, né? Como muito bem você disse, Walter, independente se a clínica tem uma cadeira só, se tem várias cadeiras, né? Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar podendo conversar, de estar inaugurando aqui esse podcast, né? Esse projeto, de estar inaugurando esse projeto seu. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui. Você que é um amigo aí, né? Além de cliente, da gente ter essa prestação de serviço, esse contato profissional, um amigo. Então, agradeço, tá? Agradeço. Coloco à disposição dos doutores, né? dos dentistas, para tirar dúvidas, enfim, né? A gente fica à disposição de vocês. Tem a rede social do escritório, né? Que é Melri Advogados Associados, tudo em letra minúscula no Instagram. E assim, o que eu posso deixar de recado para vocês se tiver algum ponto dentro da clínica que vocês têm dúvida com relação a essa questão de documentação, procura um advogado, procura um profissional, um advogado especializado. Ele vai saber orientar vocês, vai saber conduzir vocês a gerar essa segurança que a gente falou aqui durante alguns minutos, né? Então, procura um escritório, procura um advogado especializado, que ele vai saber orientar vocês, e eu tenho certeza que ele vai orientar vocês de uma forma satisfatória a gerar essa segurança que a gente tanto falou aqui. Então, agradeço a vocês aí, né, o tempo que vocês ficaram nos assistindo. Agradeço o Walter, a oportunidade de estar aqui. Fico à disposição, tá? Se quiser me chamar de novo, eu venho. Maravilha! Olha aqui o convite. Sempre vai estar feito. Estou me oferecendo. E agradeço, desejo boa noite, boa semana a todos, tá? Valeu, meu amigo. Não, isso aí. Pessoal, novamente, obrigado pela presença de todos até aqui. Tá? Estamos finalizando esse podcast. É o nosso primeiro podcast, é o piloto. Teremos muito mais conversas falando sobre a experiência do dia a dia da gestão de consultórios e clínicas, a minha experiência que eu tive no decorrer de todos esses anos, e aí sempre trazendo um bate-papo que agregue valor e que a gente possa levar um pouco de informação para vocês, tá? Então, estamos dando start ao projeto Virei Dentista Cast e agradecer novamente a presença de todos.